Olá pessoal, no vídeo de hoje falaremos sobre o pai do folk horror. Estou falando de O Homem de Palha. O folk horror é caracterizado por elementos folclóricos, paganismo, isolamento rural ou aspectos sombrios relacionados à natureza. Bem, esses são elementos facilmente conectáveis com o horror, não é mesmo? Essa é uma produção britânica filmada na Escócia, que conta a história de um policial cristão que vai investigar o caso de desaparecimento de uma jovem nessa ilha. Outro destaque desse filme é o antagonista, que é estrelado por nada mais nada menos do que Christopher Lee. Ele que já deu vida ao Drácula, deu vida ao Saruman em Senhor dos Anéis, e nesse papel aqui ele tá fantástico. Os trejeitos, a atuação que ele entrega é um negócio surreal, assim. O começo do filme eu já acho bem emblemático, assim, eu vi numa versão estendida, né, do diretor, então essa é uma das cenas adicionais que mostra o padre na igreja e os ritos ali, né, cristãos, dele passando, rezando, os detalhes. Isso já conta muito, né, quem é esse personagem que vai viver essa história e como esse início, né, esses ritos vão entrar em conflito com os ritos pagãos que veremos mais à frente. Esse é um horror que se passa de dia, né, assim como muitos folk horrors. E tem outro detalhe também, que ele é praticamente um musical. Tanto que após essa cena da missa, nós vemos esse policial, né, num avião. Enquanto isso vai tocando uma música ali. Vale destacar que esse filme não só influenciou, né, o cinema, como influenciou a música também, criando um gênero que é o psychofolk, que é essas músicas folclóricas, só que um pouquinho estranhas, vamos dizer assim. Outro elemento desse filme que eu acho que é muito bom, que não é só tipo o fato de ser um horror que se passa de dia, mas é um horror que se passa de dia com pessoas comuns. Que você vai ver na cidadezinha, assim que ele chega, né, o policial chega até lá, você vê que, pô, é o senhorzinho que é pescador, o cara que trabalha no campo ali, você vê que são famílias. Então a gente vai entrando nessa comunidade, nesse vilarejo, né, digamos assim, e é comum e não é, porque você começa a ver vários elementos ali que você fala, tem uma atmosfera estranha, tem uma atmosfera carregada ali, tem aqueles olhares, você já fica com, tem alguma coisa errada. Aí você vê um outro elemento ali que é diferente. Eu vou usar a palavra diferente porque dentro do horror, né, esse filme é até legal para fazer esse estudo de que muitas vezes assim o horror é taxado pelo diferente. E não necessariamente o diferente representa o mal. O diferente representa o diferente. Então quando o filme começa com ritos ali religiosos que a gente já está habituado, né, por ser cristão e tudo mais, quando a gente vê esses outros ritos pagãos, no primeiro momento eles só são diferentes. Então o filme tem esse embate sociológico, tem esse debate, né, filosófico sobre questões, né, de religiões, como uma não precisa se sobrepor a outra, porque o policial ele é essa figura de confronto, essa figura de, poxa, eu vejo o mundo sob essa lente, sob essa ótica e vou impor essa cidade. E a cidade resiste no sentido, pô, não, aqui as coisas são diferentes, a gente vai agir da nossa forma. Então isso é muito interessante. Então, eu já falei aqui desse embate, né, do filme, esse aspecto mais filosófico, eu já falei da linguagem adotada. Vai destacar também quando eu falo linguagem, né, muitas vezes a pessoa não está habituada ao cinema, né? Linguagem é meio que a forma como você conta a história, sabe? Tipo, a linguagem de um filme de ação é o quê? São imagens mais curtas, a câmera tremendo, a câmera indo atrás. Então quando a gente fala, tipo, ele adota uma linguagem mais lenta, então são cortes mais demorados, tem um aspecto mais contemplativo, né? Aquelas imagens de campo. Então ele tem esse choque, né? Que, tipo, pô, você tá vendo um filme de terror, tá sendo incomodado, mas com elementos ali que em tese não dão tanto medo, né? E eu tô falando, né, de comunidade isolada, estranha, horror de dia. Você deve estar se lembrando de Midsommar. Isso porque O Homem de Palha foi uma grande inspiração para Midsommar.
Midsommar, eu acho que por ser até mais atual, né? Ele tem um grau mais de violência. Não que o Homem de Palha não tenha violência. Eu não vou dar spoiler sobre o final, mas o final é extremamente pessimista e violento. E simbólico, né? Até porque lá também é um ritual de sol, né? Tem uma questão solística lá, nessa comunidade. E pô, ele mescla ali a imagem. Aqui vocês já estão vendo, né? Que de fato tem um Homem de Palha, pega fogo. Então ele sai dessa imagem aqui e vai ali pro sol. É simbólico, é belo. Enfim, é bem chocante, assim, o final do filme. Acho que vale a pena demais. É isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e até uma próxima.